Olá, seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 4/8, nossa sexta-feira, a gente vai finalizar nossa semana trazendo a perspectiva do que foi falado na segunda e na quarta-feira. Nós também já podemos agora ter uma visão um pouco mais clara do que pode vir a acontecer ao longo do mês de agosto, para que a gente possa montar o candle de acordo com as movimentações dos preços nos ativos. Então, vamos dar uma olhadinha no DXY para a gente aprofundar nosso conhecimento. Aqui no nosso DXY, a gente tem, estamos no gráfico do diário, tá? E nossa linha de tendência de baixa foi levemente rompida e agora está retomando. O que eu falei para vocês na quarta-feira, perdão, na segunda-feira, e que se de fato esse rompimento ocorresse, a gente teria o ponto ali do 104 como um possível alvo, tá? No entanto, no dia de hoje, ele pega a movimentação de baixa, respeitando a nossa linha de tendência de baixa a princípio, tá? Ele também já ganha força, engolfando tanto o dia de ontem, que foi quinta-feira, como o dia de quarta-feira, né? Vocês podem ver que o candle está ganhando força e pode ser que caia um pouco mais. Então, dentro da nossa linha de raciocínio de venda, né? Nós conseguimos aí ter uma assertividade boa, né? Nós vemos aqui um cenário, né, de alta, né, para o H1, obviamente, e dentro da zona de trabalho, nós temos uma regiãozinha aqui bem interessante, que é a região de pullback, vamos dizer assim, ou uma região de fundo, tá? Então, o preço ainda pode dar uma caminhadinha até a casa do 101.600, tá? Vou deixar marcadinho aqui o preço para a gente trabalhar bonitinho. 101.600. 101.600, que seria o nosso preço aí do DXY podendo vir. Ou seja, na segunda-feira a gente pode iniciar o mercado no DXY com uma leve alta, o que vai levar os pares que têm um dólar como cotação para baixo e os pares que têm um dólar como moeda base para cima, tá? Dando uma leve esticada. Hoje nós tivemos a alteração da taxa, na verdade, os dados da taxa de desemprego do dólar. Isso mede muito a temperatura de como está o mercado. E aí o nosso euro-dólar, que a gente faz a leitura pelo diário, né, também veio a respeitar a nossa linha de tendência de alta, que a gente também falou que seria, né, desde as últimas semanas, seria um ponto onde ele poderia segurar tanto na região de 50%. Deixa eu desenhar aqui para vocês. A região de 50%, né, segurou aqui, ou o nosso segundo alvo, que seria em cima da linha de tendência de alta. No entanto, se ele rompesse ou houvesse a confirmação do rompimento, ele iria tocar esse preço fazendo um pivô vindo para cá novamente. Não foi o que o mercado quis entregar para nós, né? A nossa leitura principal, que era um movimento de alta, tá? Com uma probabilidade maior de ser respeitada. Então, da mesma forma que o DXY, o euro-dólar está inversamente proporcional, está fazendo um engolfo tanto no dia de ontem, que foi quinta-feira, como no dia de quarta-feira, tá? Então, aqui a tendência é que ele siga a movimentação minimamente a essa região ou ao nosso alvo inicial, que é o 1,14, tá? Fiquem atentos a essas informações que estão bem, bem importantes. O nosso Shao USD, que a gente está também com uma perspectiva de alta. Nossa linha de tendência de alta também foi respeitada. Eu falei no vídeo de quarta-feira que eu iria manter as linhas de tendência de alta com a finalidade de aguardarmos mais um pouco para atualizar essas linhas, tá? Então, assim estou fazendo conforme conversei com vocês, tá? A linha de tendência de alta aqui significativamente sendo respeitada. E aí, gente, aqui mora uma grande questão, tá? O que que acontece? Essa região do ouro aqui, ela foi muito significativa e muito respeitada, tá? O ouro aqui no 19,80,
que é um número redondo, né, está sendo muito respeitada. Há grandes chances dele retomar essa região aqui e ficar nesse zigue-zague, tá? Até, de fato, explodir, né? Explodir para algum lugar. Então, ainda temos aqui um cenário de acumulação bem significativa no ouro e ele ainda não fez o seu segundo toque nessa região. Vocês estão vendo aqui, ó, que está muito forte. Para ele romper, ele tem que ganhar muita força, que não é o caso do que aconteceu no candle de hoje. Vocês percebem que está sendo formado no candle de diário um candle de indecisão, que é chamado de spin topping. Então, o mercado não está tão certo de uma possível alta neste par, mesmo com essa linha de tendência aí sendo bem significativa, tá? A gente pode esperar ele aqui, vamos traçar agora para o nosso intraday. A gente pode esperar, né? Aqui traçamos uma linha de tendência de baixa, tá? A gente pode esperar ele aqui mais ou menos na casa do 19,50 até ali na casa do 19,60 a gente poderia estar esperando ele, tá? Mas o 19,50 está mais interessante, está mais significativo. Então, vamos esperar, porque vocês estão vendo que está tendo um afunilamento aqui das informações. Pode ser que ele venha romper para baixo, aí dando né, fechando o ciclo de acumulação que ele vem trazendo para a gente, tá? Então, vou deixar traçadinho aqui essa região aqui do 19,50, tá? Que é o primeiro ponto. E a gente vai traçar um pouquinho mais acima aqui o 19,60, que acumula com essa região de cá, tá? Que seria basicamente também a região de 50% desta movimentação aqui, ó, tá vendo? 19,54, o 19,60 vai para o 161, tá? Vou deixar esse aqui como um ponto de região, beleza? Então, nosso ouro, já traçamos o cenário dele e o nosso agora dólar e ien. O nosso dólar e ien, vamos pegar aqui para o diário, nosso dólar e ien, ele ainda, né, sustenta aqui uma possível virada para baixa. Ó, o que que acontece aqui no dólar e ien, né? A gente tem um topo e outros topos mais baixos, tá? Então, ele pode estar querendo fazer uma formação mesmo de uma linha de tendência de baixo. Então, eu não considerei essa linha inicialmente lá nas nossas análises, mas vou considerar agora porque o respeito está sendo bem significativo, né? Vocês estão vendo aqui. Então, aqui seria nosso ponto, né? Que seria o nosso ponto de entrada de venda, ou a parada das compras, e quanto acima. Então, o que pode acontecer aqui? Bom, inicialmente, vamos jogar para o nosso H1. Inicialmente, nós temos alguns pontos importantes aqui dentro deste par, tá? Poderíamos imaginar aqui uma linha de tendência de alta, que pode ser um canalzinho de alta aqui também, que está bem, bem bacana. Esse pode ser o nosso primeiro cenário, então ele poderia estar fazendo isto aqui, tá? Podendo voltar aqui na casa dos 140. Esse pode ser o nosso primeiro cenário. E o nosso segundo cenário é ele segurar na abertura desta semana, que seria a movimentação de 50% deste movimento aqui, tá? Que daria aqui também os 140, mais 140, quase 141, né? Faria uma diferença porque a primeira marcação foi um pouco mais abaixo, tá? Então teria essa diferença de pips. Então, para tirar a dúvida, vamos deixar aqui os dois pontos, que a gente vai verificar isso ao decorrer da próxima semana, tá? Como que seria, então, aqui iniciaríamos, né, no rompimento desta região aqui, deixa eu desenhar para vocês aqui, ó. No rompimento desta região, ele continuaria a movimentação dele aqui, né, podendo fazer isso aqui e retomando, de repente, o movimento para a alta, tá? Vamos ficar ligados que o mercado agora pode dar uma leve virada na segunda-feira e na quarta-feira em diante seguir a movimentação que a gente está falando de hoje na sexta-feira. Então, vamos ficar espertos que aí a gente vai ver aí possivelmente o DXY ganhando mais força para baixo no mês de agosto, o que vai levar os pares de moeda
tem o dólar como cotação mais para alta e os pares que têm a moeda como moeda base mais para baixo, tá? Ao longo de repente, do mês. Mas a gente vai olhando isso semana a semana e espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo e que vocês estejam compartilhando esses conteúdos com seus amigos, tá? Vai ser muito importante para mim. Então é isso, um beijo e até segunda.